Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito dos resultados da Nielsen Ratings referentes ao ano de 2021, né? Pra quem não sabe, a Nielsen é equivalente basicamente ao Ibope aqui no Brasil, ou seja, uma empresa que fornece os números não só para o público, como também para as próprias empresas que produzem conteúdo de como os programas estão indo, e a Nielsen fez há pouco tempo a migração, né, para o conteúdo de streaming, então os parâmetros que eles utilizam ainda são largamente questionados, algumas empresas ainda não fornecem o conteúdo, né, para ser analisado pela Nielsen, mas de qualquer forma eu trouxe o resultado aqui de filmes, séries originais e séries compradas, né, dos serviços de streaming que foram analisados pela Nielsen Rating. Então, vamos lá! Então, pessoal, como eu falei, vocês vão perceber rapidamente aqui na minha lista que nada da HBO Max está presente, principalmente porque a HBO Max não permite que os seus números sejam revelados. Não é que a Nielsen não consegue ver quantas pessoas estão assistindo a HBO Max, é que eles não deixam que os números sejam revelados, o que mostra que talvez os números ainda não sejam tão positivos. Pelo menos eu li alguns analistas americanos falando, se os resultados fossem mais positivos, talvez eles permitissem, mas como as pessoas podem assistir HBO, inclusive através de outras formas, como elas podem assistir conteúdos de outras formas, então talvez os números não sejam tão expressivos assim. Então, por enquanto, pode ser que isso mude no futuro, mas por enquanto a HBO Max não permite que os dados sejam mostrados. A mesma coisa vale para Paramount Plus, que ainda não tem os dados analisados pela Nielsen Rating. Então é aquilo, né? A gente não pode ter certeza que nada da HBO Max está presente nessa lista, porque eles não permitiram, mas se tivesse muito conteúdo da HBO Max nessas listas que eu vou mostrar para vocês, eu tenho certeza absoluta que eles teriam permitido que os números fossem mostrados. E como eu disse, a Nielsen analisa os números dos Estados Unidos e não os números mundiais, então eu tô falando somente do que é assistido em território americano. Então, começando falando a respeito de séries originais, ou seja, séries que foram lançadas aí, né, pelo próprio serviço, a gente tem a lista totalmente dominada pela Netflix, né, como vocês podem ver, do 1 ao 15 praticamente. Na primeira posição, Lucifer, com todos os seus 93 episódios. Isso é importante também nessa lista, assim como eu fiz a lista falando a respeito da Netflix e das novelinhas do SBT, que bombam na plataforma porque tem muitos episódios, vocês vão ver que muitas séries que têm um volume alto de episódios estão entre os favoritos. Então aqui, Lucifer com 93 episódios, aí Squid Game, né, o Round 6 aqui no Brasil, com 9 episódios, já entrou no segundo lugar, então... Né, aqui The Great British Baking Show, que é um programa de culinária britânico, né, com 75 episódios, ficou na terceira posição. Virgin River, que minha namorada assistiu já, né, tem 30 episódios, na quarta posição. Bridgerton, com somente 8 episódios, já conseguiu atingir a quinta posição. You, né, a série da Netflix também, 30 episódios. Cobra Kai, The Crown, Longmire, né, todas aqui, essas 9 primeiras da Netflix. Aí finalmente Handmaid's Tale, ou Conto de Aia aqui no Brasil, né, com 46 episódios na 10ª posição. Então a primeira série que não é da Netflix, nesse caso em específico, né, de séries originais, é uma série que tá na 10ª posição, então por bem pouco a Netflix não domina totalmente o top 10 nesse quesito. E aí a gente continua, né, ó, com Outer Banks, que é da Netflix também, Ted Lasso, que é do Apple TV+, Made, que é da Netflix, WandaVision, né, que é do Disney Plus, tem somente 9 episódios, e The Witcher, da Netflix, com 16 episódios. Então esse aqui é o top 15, né, de 2021 para programas originais. Vamos dar uma olhada agora nos programas comprados, que é uma lista que também é completamente dominada pela Netflix. Aqui, se a gente der uma olhada, ó, o primeiro colocado é Criminal Minds, que bizonhamente, né, tá na primeira posição, na minha opinião, somente porque tem 322 episódios. E o mais bizarro ainda dessa situação é que não é um produto exclusivo, ele tá também, se não me engano, na Paramount Plus lá dos Estados Unidos e tá disponível em algum outro serviço, acho que no Hulu também tem as 2 últimas temporadas de Criminal Minds. Então, mesmo não sendo um conteúdo exclusivo, é o primeiro colocado, que é um sucesso muito grande lá nos Estados Unidos. Eu tenho certeza que aqui no Brasil não estaria nem no top 50. E aí, continuando, né, ó, CoComelon, com 15 episódios só, na segunda posição. Grey's Anatomy também pelo volume de episódios, né, ó, 382 episódios. NCIS com 354. Aí Heartland com 215. Manifest com 42. Supernatural com 329. Schitt's Creek com 80. Gilmore Girls com 153. New Girl com 146.
Shameless com 134, Blacklist com 169, Bones, que é o primeiro que é da Amazon e do Hulu, né, com 246, Seinfeld, que é da Netflix, com 166 episódios, The Walking Dead, com 153. Então, como vocês viram, essa lista é ainda mais dominada pela Netflix e vale a gente lembrar que seriados são muito mais importantes do que filmes, né, em um serviço de streaming, porque você assiste horas e horas e horas de um seriado. Se você gostou de Supernatural, você vai assistir quanto mesmo aqui, ó, Supernatural, 329 horas, né? Não 329 horas, porque os episódios têm cerca de 40 minutos, mas você vai assistir umas 300 horas da Netflix para assistir todas as temporadas de Supernatural. Os filmes já são bem diferentes, né? Porque num filme você assiste por 90 minutos, por 2 horas, estourando por 2 horas e 40, mesmo uma série de filmes como um Harry Potter da vida, você vai assistir, se eu não me engano, por cerca de 20 horas, então não é um tempo tão longo assim que você fica assistindo um filme, ao contrário de algumas séries como vocês viram por aqui, que você fica praticamente meses aí pagando um serviço de streaming para assistir aquela determinada série. Mas mesmo assim eles lançaram também a lista dos filmes mais assistidos em serviços de streaming e eu queria mostrar pra vocês, né, vocês vão se surpreender, assim como eu me surpreendi bastante assistindo, né, lendo na verdade a reportagem da Variety falando a respeito desses assuntos e eu me surpreendi totalmente vendo que a lista era completamente dominada pela Disney. Eu tenho falado aqui várias e várias vezes pra vocês que conteúdo infantil, né, tem uma reassistibilidade muito grande. Eu falei principalmente a respeito dos conteúdos infantis na Netflix, como Poliana lá, aquelas séries, Tiquititas. O top 10 da Netflix hoje é completamente dominado por conteúdo infantil que é produzido pela SBT ou conteúdo infantil que foi originado, né, na SBT, que ganhou popularidade através da SBT. E eu acho que a gente pode usar mais ou menos o mesmo raciocínio para esses filmes que dominaram completamente o top 15 da Nielsen Ratings. Por que isso? Porque as crianças assistem várias e várias vezes o mesmo filme. Eu tenho uma cunhada de 9 anos, se você colocar o filme Luca pra ela 10 vezes por dia, ela vai assistir as 10 vezes, vai gostar as 10 vezes, vai falar junto as falas, né? E a mesma coisa vale para minhas priminhas, que tem, uma tem 3, a outra tem 5, a outra tem 9, né? Se você colocar filmes infantis, se você colocar Raya, se você colocar Moana, principalmente, elas vão assistir, se terminar o filme, elas já vão pedir para colocar de novo. Então, né, ó, aqui a gente vê o filme mais assistido do ano de 2021 foi o filme Luca, né, do Disney Plus. O segundo filme foi o filme Moana. Terceiro filme, Raya. Quarto filme, Frozen 2. E só o quinto filme, que é o filme mais assistido de todos os tempos da Netflix, entrou nessa lista, que é o filme Red Notice, né, que é o filme com The Rock, que é o filme com Ryan Reynolds e com a Gal Gadot. Então, o quinto colocado é um filme da Netflix, enquanto os 4 primeiros são do Disney Plus. Isso eu acho que também ajuda a mostrar uma força do Disney Plus que muitas pessoas não consideram muito quando elas falam de novos conteúdos. Eu sempre bato na tecla que o catálogo de filmes da Disney é extremamente valioso, que o catálogo histórico da Disney, né, se a gente pegar desde Branca de Neve até os filmes atuais da Disney, se a gente pegar todos esses cerca de 50 filmes aí, tem um valor muito alto. Esses filmes ajudaram a trazer muita gente pra Netflix no começo, né, porque a Disney fechou um acordo muito grande com a Netflix quando a empresa ainda estava crescendo. Eu, particularmente, usava a Netflix para assistir muitos filmes da Disney. Na época que ela nem produzia conteúdo original, eu utilizava para assistir Toy Story, Toy Story 2, Toy Story 3. Então, com certeza, é um catálogo muito valioso, como a gente está vendo aqui. Porque a Netflix, mesmo com a sua estratégia agressiva ali de um filme por semana, de lançamentos de alto nível, lançamentos com alto orçamento, a gente vê que eles estão perdendo para filmes da Disney que foram lançados 10 anos atrás. Então, é um poder muito forte que é difícil de ser substituído. E se a gente continuar na sexta posição, né, voltam os filmes da Disney com Frozen. Depois na sétima posição, Soul, que é um filme de 2020, né, e ainda se mantém no top 7. Depois na oitava posição, o filme da Cruella. E eu acredito completamente nessa lista, porque como eu disse, a minha cunhada, que tem 9 anos, já assistiu o filme da Cruella, eu acho que umas 4 ou 5 vezes, pelo menos, a essa altura. E é muito difícil a gente ver um adulto, né, reassistindo várias vezes um filme da Netflix, por exemplo. Depois, continuando, a gente tem o filme Mitchells vs. The Machines, que é um filme da Netflix, mas também é uma animação. Depois o filme Jungle Cruise, né, do Disney Plus, que é um filme com The Rock. Viúva Negra. Tomorrow War, que é o primeiro filme da Amazon aqui na lista. Coco, que é o filme do Disney Plus, We Can Be Heroes, que é da Netflix, mas também foca mais no público infantil, e finalmente Vingadores Ultimato,
que obviamente é um filme da Disney, né, que está sendo transmitido no Disney Plus. Então, além desses filmes estarem ganhando de filmes novos lançados pela Netflix, a gente ainda tá vendo filmes que fizeram bilhões nas bilheterias, né, que a Disney conseguiu ganhar muito dinheiro nas bilheterias, batendo filmes lançados pela Netflix. Então isso pra mim é muito surpreendente, né, são números bem expressivos da Disney quando a gente fala de filmes. Eu acho que é por isso que a Netflix está dando cada vez mais foco em seriados e não foco, né, em filmes e etc. Eu acho que filmes eles fazem sim, né, eles pagam, como eu disse, um filme por semana praticamente, mas eu acho que o foco sempre vai ser em séries, porque eles estão dominando completamente esse ramo, enquanto filmes claramente eles estão perdendo para a Disney. E só frisando, eu acredito que nesse ponto aqui, a HBO Max teria conseguido colocar sim uns 3 filmes aqui nessa lista. Eu acho que pelo menos, talvez a versão do Zack Snyder, talvez o Esquadrão Suicida, eu acho que alguns filmes teriam sim potencial para entrar nessa lista, mas infelizmente eles não permitem que os dados sejam analisados pela Nielsen. E a Paramount Plus eu acho que é completamente irrelevante se ela permite ou não, porque com certeza não teria colocado nenhum filme nesse top 15 e nenhuma série nos outros top 15 que a gente olhou. Porque WandaVision entrou praticamente na 15ª posição, né? Deixa eu ver até. WandaVision entrou na 14ª posição e nunca que alguma série da Paramount Plus teve esse mesmo sucesso que WandaVision teve. WandaVision foi um grande fenômeno por lá e mesmo assim perdeu para várias dessas outras séries. Na verdade, se a gente olhar as séries originais de 2021, WandaVision teve uma boa posição, né? Ficou atrás, obviamente, de Squid Game, né? De Round 6, de Bridgerton, de Maid e WandaVision. Então, teoricamente, WandaVision ficou na 4ª posição das séries lançadas em 2021, mas na 14ª posição no geral nesse quesito. E nesse universo das séries, eu tenho certeza que Friends, por exemplo, poderia ter entrado ali na 11ª, 12ª posição, ou até um pouquinho mais alto, obviamente porque Friends tem uma popularidade muito grande, mas novamente frisando, a HBO Max não permitiu que a Nielsen analisasse os números. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam desses números que eu revelei, o que vocês acham da dominação completa da Netflix nas séries e da Disney nos filmes. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.